Oi, tudo bem? Júnior Batista de novo para trazer uma reflexão sobre alguns assuntos da nossa vida cotidiana, diária, da nossa vida diante de Deus, da sociedade, da nossa igreja também. Eu quero hoje falar com vocês sobre adaptar ou acomodar-se. Eu me adapto ou me acomodo a algumas situações da vida. Por que eu quero comentar isso com vocês? Porque se nós nos apercebermos bem, na maioria das vezes nós vivemos de maneira bem automática, por meio de intuições e sintonias, às vezes, que é desapercebida nas nossas vidas. É aquela ação inconsciente dos nossos atos e dos nossos comportamentos. Eu não estou falando aqui, óbvio, claro, nem pretendo fazer isso, dos impulsos freudianos. Eu não quero entrar naquela questão de id, ego e superego. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando dos atos inconscientes, enigmáticos, sobre nossos pais, que acabam por nos fazer reagir de determinada maneira hoje. Não é isso, eu não quero adentrar aqui nessa teoria freudiana, porque não é a proposta desta reflexão, quando eu falo em adaptar ou acomodar, tá bom? Não é só disso, aliás, que eu estou falando. Isso está também envolvido, mas não é disso o tema hoje, quando eu falo em adaptação ou acomodar-se. Na verdade, eu estou falando aqui do nosso inconsciente adaptativo. É disso que eu estou dizendo. Daquela impressionante influência de operações não conscientes nossas, ou automáticas, podemos dizer assim, que moldam o nosso comportamento. Que é daí que vem o nome inconsciente adaptativo, que vai se adaptando ao meio, à circunstância, ao todo, e às vezes fazendo-nos agir como a multidão está agindo, né? Faz até às vezes seguirmos o tal do efeito manada. O próprio Aristóteles, ele afirmava que é justo dizer que pela prática de atos justos é gerado o homem justo, e pela prática de atos temperados gera-se o homem temperado também, porque sem prática não seríamos o que somos. O que somos depende muito mais daquilo que praticamos até do que apenas do que aquilo que nós cremos. Então é o que o apóstolo Tiago escreve na sua epístola, né? Sobre a fé sem obras é morta, porque aquilo que eu faço diz muito sobre aquilo que eu creio, aquilo que eu sou. É por isso que a pergunta aqui, então, hoje é: o que temos feito, o que nós temos praticado, pensado, falado e etc., de maneira automática? O Aristóteles, ele viu que a maioria das pessoas não percebem isso. Por isso, essas pessoas que não percebem, acham que é só aprender teorias e tudo está resolvido. Quem sabe um livro, um determinado assunto, resolve o meu problema, conhecimento livresco apenas, ou a intelectualidade dentro de um determinado assunto, eu resolvo os meus problemas. Algumas pessoas pensam que só em pensar em si, em refletir, falar, ensinar, cantar e etc., já torna elas boas. E o pior é que esses tipos de pessoas se comportam como, imagine um paciente que escuta o médico atentamente, mas não faz nada do que o médico está ali prescrevendo. Ele até entende o que está sendo prescrito, ele sabe até o que foi prescrito, sabe o nome dos remédios e tudo, mas ele não faz aquilo.
Ele é atento ao que o médico diz. A saúde de alguém não é recuperada com escuta atenta ou com, quem sabe, a leitura dedicada de prescrições médicas em si. O tratamento, a recuperação do doente vem com o tratamento prático. Da mesma forma, nós não podemos nos aprimorar, encontrar o nosso sentido de vida apenas com teorias. Esse inconsciente adaptativo, ele consegue fazer um excelente trabalho quando ele nos ajuda a avaliar o mundo, nos alertando quanto aos perigos que encontramos ou que encontraremos neste mundo, definindo metas, tomando iniciativas de uma forma bem eficiente. Aí o inconsciente adaptativo, ele nos auxilia, ele nos ajuda. Mas o problema é quando entramos no automatismo cego. Sabe, quando nós começamos a agir em tudo sem pensar a respeito mais? É como dirigir. Tem o novato, que na mente dele é agora pisar na embreagem, mudar a marcha, soltar a embreagem devagar, acelerar. E o veterano já na direção, que já se torna automático dirigir. Tem coisas que devem ser automáticas, como dirigir, ser cavalheiro, deve ser automático para nós, sermos educados, respeitosos, não preconceituosos. Isso deve estar automático, já estar conosco, isso é importante. Na verdade, o caráter de uma pessoa é aquela rede de inclinações que ela adquiriu, aí forma o caráter. É por isso que tem pessoas mau caráter e pessoas de bom caráter, que vêm as virtudes versus os vícios de alguém. Funcionam essas inclinações como automatismos, induzindo alguém a agir de determinada maneira. Aí tem as pessoas que têm um caráter que a induz a fazer coisas boas automaticamente, e pessoas de caráter que as levam a fazer coisas ruins para si, para o próximo e para o ambiente em que eles vivem. Alguns automatismos devem sim ser adquiridos, e é importante termos essas ações automáticas, intencionais, é muito importante. Então, escolher nossos hábitos é importante. Escolher aquilo que queremos fazer como hábito é fundamental. Mas renovar o porquê de alguns dos nossos hábitos, ou de muitos deles, às vezes é mais importante ainda do que apenas adquirir esses hábitos. Nós também temos hábitos adquiridos intencionalmente. Esses automatismos intencionais, vamos dizer assim. Desculpa, sem intenção. Tem os que eu intenciono adquirir, os que sem intenção eu acabo adquirindo. Vamos falar um pouco desse segundo, então. Esses sem intenção podem até provir dos intencionais. Às vezes eu tenho um hábito intencional que primeiramente ele foi formulado, reformulado até em algum momento para que eu pudesse ser melhor como pessoa. Mas com o tempo ele vai perdendo sentido e vai me sugando e me prendendo de uma maneira em que eu não percebo, e eu acabo pegando um hábito, um automatismo ruim com aquilo. Ele me gera um aprendizado ruim. Um exemplo, o hábito bom de orar. Pessoas que se habituam a orar antes de dormir, antes de se alimentar, ao acordar. O hábito bom de orar. Ele pode entrar num automatismo frio de repetições, sem sentido e sem envolvimento real, fazendo com que a pessoa agora não tenha mais essa intimidade, essa ligação, esse vínculo com Deus. Ela ora por orar, ela ora por costume apenas, e acaba aquilo não gerando coisas boas dentro dela. Se nós não nos cuidarmos, nós viveremos apenas estereótipos.
E é disso que eu estou aqui me referindo. Eu acabo agindo só de acordo com estereótipos, mas sem perceber, eu vou me descambando em crenças que são até preconceituosas. Quem faz isso é melhor do que quem não faz isso. Quem age da maneira como eu ajo é melhor. Aí começa a tentar mensurar a quantidade ou a qualidade de fazer aquilo ou aquilo outro, segundo o que ele mesmo tem o hábito de fazer. Ele quer que as pessoas façam exatamente igual. Ninguém pode ter certeza quer ficar preso a estereótipos preconceituosos. Ninguém com mente sã quer viver isso. Mas se não fizermos as revisões dos porquês, vamos correr o risco de estar nesta cadeia preconceituosa também. Vamos nos cuidar de uma coisa? Cuidemos-nos do aprendizado inconsciente daqueles hábitos cristalizados. Porque às vezes ele está tão cristalizado que nós estamos aprendendo algo de ruim com eles, sem percebermos. Alguns hábitos podem estar nos treinando, podem estar nos orientando e nos direcionando a um mal interior, o qual às vezes nós nem percebemos porque está automatizado. E em si ele não parece ruim, mas lá no interior, sem percebermos, ele está fazendo um mal para nós. E isso acontece quando nós não percebemos a dinâmica humana por completo. Achamos que é só o conhecer, ou é só o fazer, e não o conhecer com o fazer, a fé mais as obras. Quando nós não percebemos que deve haver coerência, ou também conhecida como congruência, entre o que pensamos, o que falamos e o que fazemos, aí nós começamos a entrar nesses hábitos automatizados, ruins para nós e ruins para as pessoas também. Então qual é a proposta que eu tenho para você hoje? A proposta é, vamos rever nossos conceitos, nossos valores, vamos reconstruir. Como dizia, até diz, né, ainda uma música cantada, a primeira vez que eu ouvi pelo Rebanhão, o grupo Rebanhão, lá em 1988. Eu quero rever os meus conceitos, eu quero rever os meus valores, eu quero reconstruir. Por isso que até nessa música eles dizem, eu vou regressar ao caminho, eu quero rever as primeiras obras, isto é, o porquê das coisas. Tem coisas que devem ser automáticas e fazem bem em ser automáticas. Já tem outras coisas que precisamos rever a essência delas, o motivo dessas coisas, para sintonizarmos conosco mesmo, sintonizarmos com a vida, com as pessoas e principalmente para nos sintonizar melhor com Deus. Senão, é claro, a vida vai ficar um pouco sem sentido, porque ela entrou no automático, na monotonia. A proposta para você hoje então é adaptar ou acomodar. Você se acomodou ou você está usando o seu inconsciente adaptativo com sabedoria, com coerência? Pense nisso e que Deus abençoe sua vida.